Pessoal, nós estamos passando por um momento de verdadeira epidemia em relação às fraudes nos contratos de empréstimo consignado. Muitos contratos fraudulentos, abusivos, e hoje nós vamos aqui repercutir mais uma sentença favorável a um aposentado. Acompanhem comigo, pessoal. Olha só. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais, claro, contra o Banco Pan, conforme narrado na petição inicial. Aí o autor, pessoal, falou que foi surpreendido com a cobrança de uma dívida, olha só, no valor de R$ 1.223,28, referente a suposto contrato de empréstimo consignado. O autor alegou, pessoal, que em razão da suposta dívida, o banco inseriu o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, o banco cobrou a dívida e ainda colocou o aposentado no pau. Você já ouviu falar desta expressão? Aí o seguinte, pessoal, o autor requeriu a condenação do banco para restituir em dobro o valor descontado em seu benefício previdenciário, na sua aposentadoria, pagar os danos morais e excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes. E também se retratar publicamente, né? Foram estes aqui os pedidos do aposentado. O banco apresentou a contestação, né, que é a defesa, argumentando, né, diversas coisas, e a gente vai partir direto aqui para a fundamentação da sentença, tá bom? Preste muita atenção, que pode ser exatamente o seu caso. Inicialmente, considerando que os documentos juntados, deixa eu melhorar isso daqui, pronto, juntados no processo, revelam-se suficientes para a solução da disputa, sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, sem a necessidade de ficar eternamente juntando novas provas, por se tratar de matéria essencialmente de direito com provas documentais. Profiro o julgamento antecipado do mérito por entender suficientes os elementos probatórios dos autos. O juiz está dizendo que já tem tudo que ele precisa aqui para julgar este processo. Olha só, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já há muito tempo se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado. O que se verifica no presente caso? O que é que o juiz está dizendo aqui? Que o STF há muito tempo já se posicionou que, se o juiz considerar que todas as provas já estão no processo, ele pode julgar de forma antecipada. Vamos lá, pessoal. E o juiz começa a fundamentar, olha só, da impugnação ao valor da causa. Em sua defesa, o banco impugna o valor atribuído à causa pelo autor na petição inicial. No entanto, o valor da causa deve corresponder, olha só, ao valor econômico da pretensão, englobando os danos materiais sofridos e os danos morais pleiteados, razão pela qual não está incorreto o valor atribuído à causa. Diante disso, rejeito, né, o argumento trazido pelo banco. No mérito, pessoal, a natureza da relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que encontram-se presentes as figuras do consumidor e do fornecedor, devendo ser considerado ainda o entendimento constante do enunciado número 297 do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. O artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor preleciona que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos morais e materiais, enquanto que o inciso 8º assegura o direito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a aplicação da inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O que o juiz está falando aqui? Que ele vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, certo? Olha só, ainda deve observar os ditames do artigo 14 do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, não sendo necessária discussão acerca da culpa para a satisfação da lesão. Da análise do processo, verifico que a parte autora sofreu, olha só, descontos mensais em seu benefício
previdenciário no período descrito na petição inicial. Apesar do banco ter apresentado contestação e haver nos autos o comprovante de TED, observo que não foram juntados documentos, olha só que importante, pessoal, que pudessem provar a regularidade do contrato de empréstimo ora questionado. Nos termos do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova, né? Caberia ao réu, ou seja, ao banco, comprovar a existência de contrato firmado, ônus do qual não se desincumbiu, ou seja, o banco não comprovou, não trouxe o contrato de empréstimo consignado, já que não juntou qualquer instrumento entabulado com a parte autora. Com efeito, não juntou o respectivo contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela parte autora, a despeito da existência de TED, o que inviabiliza a confirmação da contratação alegada pela parte promovida. Saliente-se que os recortes de suposto contrato colacionado aqui na contestação, na defesa do banco, são insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação. Ou seja, pessoal, o banco juntou, né, alguns recortes, né, uns prints de um suposto contrato de empréstimo consignado que teria feito com o autor da ação, certo? Mas o juiz considerou que os recortes que foram feitos não comprovam, né? Então, assim, me parece que houve uma tentativa de você falar que não, aqui o contrato, né? Mas o juiz não caiu nessa. Olha só, dessa forma, né, é indevida a conduta do banco de proceder ao desconto mensal no benefício previdenciário de titularidade do autor referente ao suposto contrato de empréstimo consignado. Trata-se, assim, de falha na prestação do serviço, ensejadora da responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Olha só, de acordo com o ordenamento pátrio, a responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o ato praticado pelo fornecedor, independentemente de culpa, para que haja o dever de ressarcimento. Como juiz, vocês vão ver que ele vai condenar aqui o banco. Com efeito, ao disponibilizar os serviços de empréstimo, os fornecedores assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorrem da falha de prestação do serviço, na medida em que assumem o dever de segurança em relação às operações realizadas. Portanto, houve ato ilícito perpetrado pela parte requerida pelo banco em razão dos indevidos, olha só, indevidos descontos promovidos nos proventos de aposentadoria da parte autora, valores que devem ser devolvidos de forma simples, ante a inexistência de demonstração de má-fé. O que o juiz está falando aqui? Que ele vai determinar a devolução de forma simples ao invés de em dobro, porque ele não constatou aqui a existência de má-fé. Caso ele tivesse verificado, né, que o banco agiu de má-fé, ele iria determinar a devolução em dobro, pessoal. É assim que funciona, tá bom? Olha só. Quanto aos danos morais, entendo que os descontos indevidos realizados pela demandada no benefício previdenciário da parte autora configuram danos extrapatrimoniais passíveis de indenização, certo? Agora, olha só, vamos aqui logo ver o valor. Levando tudo isso em consideração, entendo que o valor de R$3.000 para a parte autora é adequado à reparação do dano moral, ou seja, além de determinar a devolução dos valores descontados, ainda condenou em R$3.000 de danos morais. Descabe, no entanto, o pedido de retratação pública, uma vez que não consta nos autos qualquer prova de veiculação pública promovida pela parte ré, em qualquer meio de comunicações, dos atos ilícitos praticados contra a autora. O que o juiz está falando aqui? Olha, eu não vou obrigar o banco a publicar uma nota, certo? Pedindo desculpas pelo que aconteceu, né, e por ter incluído o nome aqui do autor no SPC e no Serasa, porque ele não identificou, né, nenhuma publicidade que o banco tivesse feito em relação a isso. Por que o autor pediu? Né? Por que este aposentado pediu essa retratação pública? Porque certamente, pessoal, como ele pode ter sofrido uma negativação, e aí quando ele foi fazer uma operação de crédito, né, alguma coisa que necessitasse da comprovação de que o nome dele estava limpo, né, ele provavelmente passou por um constrangimento. Então ele pediu essa retratação pública, certo?
Por fim, no tocante ao pedido formulado em contestação, este merece prosperar, haja vista que foi provado nos autos a disponibilização dos valores em benefício do consumidor, devendo tal valor ser deduzido da condenação total, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Então, olha só aqui a parte final da sentença. Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, primeiro, declarar a nulidade da contratação discutida nos autos e os débitos dela decorrentes, ou seja, o juiz anulou este suposto contrato de empréstimo consignado, determinando a extinção da obrigação e a devolução de forma simples da quantia paga pela parte autora, com incidência de correção monetária, desde o efetivo desconto. E B, condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais devidos à parte autora, no valor de R$ 3.000, devidamente corrigido pelo INPC. Então, pessoal, em resumo, o juiz determinou a anulação do contrato de empréstimo consignado, devolução de todos os valores descontados na aposentadoria de forma simples e ainda uma condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000. Mais uma importante decisão a favor aqui dos aposentados, porque nós estamos passando por um momento de muitas fraudes nos contratos de empréstimo consignado. Então eu vou te fazer um convite. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe este vídeo para o YouTube entender que aqui a gente está falando de coisas muito importantes e muito sérias, pessoal. Fraude em empréstimo consignado não é brincadeira e atinge milhões e milhões de aposentados e pensionistas. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!